Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o programa Concerto de Ideias de hoje. E eu começo agradecendo o seu carinho e também a sua companhia. Como você deve ter percebido, nós já estamos num cenário diferente, fora do convencional, do cenário habitual do Concerto de Ideias. É porque hoje nós estamos na Clínica Royale Premium, na cidade de São Roque, interior paulista, para trazer para você um tema muito interessante e muito importante. Nós vamos falar sobre dependência química. E olha só, foi feito um levantamento, uma pesquisa feita com famílias brasileiras e chegou-se a alguns resultados bem interessantes e bem preocupantes. A pesquisa foi feita pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, no ano de 2013. E descobriu-se que 28 milhões de pessoas têm algum familiar com dependência química. 1,5 milhão de pessoas no Brasil usam maconha todos os dias. E mais de 6 milhões de brasileiros já usaram cocaína ou seus derivados. E olha só, o Brasil é o segundo na lista de consumo de drogas do mundo. Precisamos falar sobre drogas e precisamos falar sobre dependência química. Precisamos estar conscientes de tudo que envolve a dependência química. Por isso que o Concerto de Ideias hoje traz para você esse tema. Será que existem drogas leves e drogas pesadas? Algumas que fazem mais mal e outras fazem menos mal? Será que existe essa relação ou esse conceito? Como que funciona a relação da família, para auxiliar o dependente químico a sair dessa situação, para ajudá-lo a sobreviver a essa questão tão difícil? Para conversar com a gente sobre esses assuntos, estão conosco hoje aqui dois convidados muito especiais. Primeiro, a gente vai apresentar o Eliano Daniel. Tudo bom, Daniel? Tudo bem. Tudo bem, sim. Seja bem-vindo ao Concerto de Ideias. Obrigado. Nós estamos na casa do Daniel, que é aqui na Clínica Royale Premium, né, Daniel? Sim. O Daniel, ele é formado em psicologia pela Universidade de Kingston, na Inglaterra, em Londres, né? E atua na área há só 14 anos, né, Daniel? Pouco tempo. Tá engatinhando nessa Sim. área, né? E também está conosco a Juliana de Souza Assis. Tudo bom, Juliana? Tudo bem, Betina. A Juliana, ela é formada em psicologia pelo NASP Campus São Paulo e é especialista em terapia cognitiva comportamental. É isso, né, Juliana? Isso mesmo. E também tem uma larga experiência nessa área de dependência química. Sim, um consultório, alguns casos que a gente atende, algumas famílias também. Muito obrigada por ter vindo participar conosco novamente aqui do Concerto de Ideias. Eu que agradeço. Para a gente começar conversando então, como que a gente poderia, Daniel, explicar o que é dependência química? A dependência química, ela é uma doença hoje caracterizada pela Organização Mundial da Saúde, né? Ela é classificada como doença realmente. Ela tem caráter físico, mental e espiritual. Ela é progressiva, não tem cura e ela vai chegar à morte. Essa é a definição hoje de dependência química. Você fala em 3 aspectos, né? Físico, intelectual e espiritual. Exato. Qual que é a relação desses aspectos, Juliana? Entre eles, assim, como é que a gente poderia entender Então, isso? o físico, porque essa pessoa, ao começar a ingerir uma substância, ela começa a ter maior tolerância a essa substância, então o nível de frequência e também de quantidade precisa ser aumentado para que ela sinta o mesmo efeito que ela sentiu nas primeiras vezes. Então, fisicamente, ela começa a sentir abstinência quando ela não tem essa substância no organismo, que é a falta da substância. Sim. Psicologicamente, o que acontece? Essa pessoa, por a droga causar efeitos bons no corpo, então essa pessoa ela cria... Sensação boa, né? Exatamente, uma sensação de prazer. Ela acaba criando e desenvolvendo crenças positivas em relação a essa droga, que fazem com que ela se mantenha querendo sempre usar. Então, o modelo, né, de atuação da parte psicológica é justamente fazer com que essa pessoa perceba que essas crenças precisam ser mudadas. Que o efeito, né, que ela sente como prazeroso, depois ele traz uma série de outras consequências, prejuízos e tudo mais, e que ela precisa pensar não apenas naqueles poucos segundos ali que ela sente o prazer, mas em todo o contexto geral do que a droga vai estar afetando a vida dela. O restante da vida, né? Exatamente. E a questão espiritual, Daniel, que você enfatizou também, que é dentro desse contexto, como é que a gente identifica? Sim, a questão espiritual, Betina, ela se caracteriza pelo egocentrismo. Eu esqueço de Deus, eu esqueço de mim, eu esqueço da minha vida como ser humano. Eu volto ao princípio da minha vida, né, o animal. Né? Só instinto, trabalhando, olhando só para a minha vontade, não para as minhas necessidades. Então eu acabo esquecendo de tudo que tem à minha volta. O espiritual não é religioso, é espiritual, o interior. A Eu esqueço conexão de mim, com Deus mesmo, a conexão. né?
Exato. Você falou de uma questão interessante, eu esqueço das minhas necessidades e foco nas minhas vontades. Acho que esse é um ponto principal, né, Juliana, que a gente pode abordar. Fica mais em termos de satisfazer as minhas vontades. Satisfação de ego, exatamente falando. Fica totalmente instintivo. Você fica uma pessoa instintiva. Então, a pessoa que está dentro, né, no cerne da dependência química, ela vai apenas atrás dessa questão da compensação, do buscar a droga e sentir o efeito que ela tanto precisa. Falando com relação ao efeito da droga, a droga tem o mesmo efeito em todas as pessoas ou é diferente, Daniel? Depende da idade, depende do estado físico, depende da droga que já utilizou, do que já veio fazendo uso. Sim. Tem algumas diferenças. Efeito mental, não. O psicológico, não. Porque ele afeta o sistema dopaminérgico, sistema de liberação de adrenalina, a noradrenalina, dentre outros. O físico, ele pode ser afetado de uma maneira diferente. Aí vem a questão, idade, sexo, uso de entorpecente, qual entorpecente usou, o que já fez antes. Aí pode ter algumas alterações. Mas, a priori, não. O efeito é semelhante, não igual. Semelhante em todas as pessoas, Sim. né? E a gente pode dizer que existem drogas mais leves e drogas mais pesadas, umas que fazem mais mal do que outras ou não? Existe. Eu não posso comparar realmente hoje a maconha, né, a cannabis com o crack. Não dá para ter essa comparação. O efeito do crack é muito mais devastador, Devastador. né? Só que ambos atingem o cérebro em áreas distintas. Então não tem como falar, não, a maconha não gera problema, o crack gera um problemão. Não, os dois dão problema. Vamos falar especificamente das áreas do cérebro que são atingidas. Sim. A maconha atua de que forma no cérebro? A maconha, ela trabalha na memória, lóbulo frontal, recepção de toda a informação. Ela é uma droga perturbadora e psicodepressiva. Então o sistema nervoso central também é abalado por ela e toda a transmissão para a terminação nervosa do organismo. Então tudo é desligado pela maconha, tanto quanto a heroína, por exemplo. Ok. Qual que é o perfil de quem usa maconha, então? O perfil da maconha são pessoas que justamente querem esse desligamento, né? Elas querem, tanto que a maconha ela causa essa letargia, né? Essa coisa meio... Algumas pessoas, elas até evidenciam que quando elas estão sob o efeito da maconha, elas conseguem pensar melhor, conseguem refletir melhor, justamente porque talvez até a busca que essa pessoa tem é justamente isso, né? Às vezes a cabeça está tão agitada, tão bagunçada que ela quer essa maior lentidão. O que hoje em dia não é difícil, né? Agitação, correria, né, Daniel? Sim, todos nós estamos nesse contexto. Então, de repente, tentar sair um pouco desse contexto, refugiando-se na maconha. Ela traz essa letargia, que como você falou, né? Exatamente, exatamente. E a maconha, ela também tem um outro poder, que é o poder de deixar as pessoas alienadas, né? Então, assim, tá tudo acontecendo ali e quando ela tá sob efeito, ela não consegue se preocupar com nada. Ela não se envolve. Não. Então, existe uma alienação no momento que você está sob o efeito. Da maconha. Exatamente. A gente está falando sobre maconha e o crack. Né? Né? Como que o crack age especificamente no cérebro? O crack, ele inibe a captação da dopamina, né, do hormônio do prazer. Vamos colocar dessa maneira, né? Então, assim, ele libera, o organismo libera, como uma torneira pingando, a dopamina, a felicidade, o prazer do dia a dia. O crack, ele faz uma enxurrada disso. Ok, é como se na vida convencional, sem o uso de entorpecentes, nós tivéssemos gotas de prazer. Exato. E com a utilização do crack, é uma enxurrada de prazer. Aí vem a devastação, porque a transmissão neurológica, ela acaba tendo dificuldade de receber essas informações novamente. Com certeza. Então, assim, a devastação não só física, quanto mental, ou psicológica até, mas a dificuldade mental, ao ponto de destruir a massa encefálica, destruir o cérebro, né, o músculo cerebral. Ok, é devastador com certeza, né? A gente vai fazer uma pausa rapidinho aqui, a gente volta daqui a pouquinho para continuar conversando com o Daniel e com a Juliana sobre a dependência química. Quem sabe a gente consegue hoje tirar aí alguns mitos que existem na sua cabeça, tirar um pouquinho do preconceito e você começa a olhar o dependente químico como uma pessoa doente que precisa de tratamento, que precisa de auxílio, quem sabe uma segunda, uma terceira chance também. Não sei como você está vivendo, se de repente na sua família existe algum dependente químico, mas é importante a gente deixar claro que é uma doença, como os psicólogos bem colocaram pra gente, e que precisa de tratamento. Não saia daí que a gente já volta.
Já estamos de volta com o programa Concerto de Ideias, falando hoje direto da Clínica Royale Premium, na cidade de São Roque, interior paulista. Estamos falando sobre dependência química. Você acompanhou aí o primeiro bloco, onde nós explicamos o que significa dependência, quais são algumas das consequências do uso de algumas drogas. Falamos também sobre alguns dados estatísticos a partir de uma pesquisa que foi realizada aqui no Brasil, que revelou aí dados alarmantes, números exorbitantes com relação ao uso das drogas aqui no nosso país. E conversando conosco hoje estão o Eliano Daniel. Tudo bom, Daniel? Tudo bem, De volta aqui no Concerto de Ideias, sim, né? Sim. O Daniel, ele fez psicologia em Londres, né, na Universidade de Kingston, e ele é especialista em dependência química, comportamental e psicanálise. Falei Sim. certo? Sim. Ok. E também a Juliana de Souza Assis, ela é formada em psicologia pelo NASP Campus São Paulo e trabalha também com dependência química, tem experiência nessa área, né, Isso Juliana? mesmo. A gente falou aí então no primeiro bloco a respeito do perfil, de repente, de quem buscaria algum tipo de droga e quais são as consequências que essas drogas trazem ao nosso organismo e ao dia a dia das pessoas como um todo, né? No nosso programa nós temos um quadro chamado Na Prática, que os nossos repórteres vão então conversar com algumas pessoas, verificar na prática como funciona o assunto que nós estamos tratando aqui. E hoje o Gustavo Santos, ele foi conversar com um dependente químico para entender aí como funcionava o dia a dia, né, como foi a recuperação e como essa pessoa se sente com a vida que ela tem hoje. Acompanhe o quadro Na Prática, que a gente já volta para conversar. Olá, Betina. O Na Prática também veio até a Clínica Royale Premium e para conversar hoje com o Fernando. Luiz Fernando Pereira tem 32 anos. Aos 14, ele teve o primeiro contato com o álcool e a maconha. Procurou ajuda quando viu que estava fazendo mal às pessoas que gostava. Hoje, Luiz Fernando é monitor de uma clínica para dependentes químicos. Fernando, conta pra gente na prática como que foi esse processo em que você começou a usar a droga e se tornou um dependente. Boa tarde, Gustavo. Olha, tudo começou com influência de amizade, né? Achando que usando alguma substância eu conseguiria atrair alguma atenção, né? Ou achando até mesmo que usando alguma substância eu iria inibir, né, a vergonha, a timidez, até criar me encorajar, né? Para tomar algumas atitudes que eu não tinha coragem de tomar estando são, né? E como é que foi o processo de aceitação, que você realmente estava precisando de ajuda médica, para tratar sobre a dependência química? Foi um processo longo, né? Eu passei por várias situações, tive situações complicadas, né? Até cheguei a ponto de morar em rua, chegar à beira da morte, tanto por excesso de uso quanto algumas situações mesmo, mas eu não admitia, eu não reconhecia que eu precisava de ajuda, entendeu? Uhum. Então, quando eu realmente reconheci isso, eu já não estava nem no fundo do poço, porque no fundo do poço tem água limpa, eu estava na fossa. E hoje você se considera uma pessoa limpa, já está reabilitado? Como é que você se considera? Estar limpo não é só simplesmente não usar mais nenhum tipo de substância. Estar limpo é a mudança de comportamento também, entendeu? Então, é um processo lento, não é da noite para o dia, né? Oportunidades eu tive várias, entendeu? Mas hoje, como eu digo assim, eu não abracei a última oportunidade, eu agarrei ela, entendeu? E estar limpo é aceitar, acima de tudo, que ficaram cicatrizes. Para se permanecer limpo, eu preciso entender que eu feri muitas pessoas, que eu me feri. Então eu colho até hoje algumas coisas que vêm do meu passado, né? Independente do período que se está limpo, eu preciso aprender a conviver com isso. Conversando, a gente pôde falar sobre o termo adicto. Explica pra gente o que é esse adicto. Adicto seria escravo de alguma substância ou até mesmo escravo de alguma mania, algum comportamento, entendeu? Hoje eu posso dizer que uma vez adicto, sempre adicto, mas eu consigo, através de uma programação, através de um autoconhecimento, eu consigo identificar aonde eu estou errando. E controlar isso, Controlar.
sempre pedindo ajuda, né? Para pessoas mais próximas, ou principalmente para Deus, né? Que vem em primeiro lugar. E ajuda médica também. Sim, e ajuda médica. Né? Fernando, muito obrigado por ter recebido aqui e ter conversado com o pessoal do Na Prática. E nós ficamos por aqui. Até o próximo programa. É tão bacana quando a gente consegue acompanhar a recuperação, né? O tratamento, a superação das pessoas, né? E com relação à dependência química também, né? Bastante interessante. Juliana, conta pra gente. Existem algumas drogas que são inofensivas, que não fazem mal para as pessoas, que podem ser utilizadas? Então, se a gente for olhar pelo ponto de vista da substância, existem algumas substâncias que são liberadas para que a gente use, por exemplo, nos medicamentos. Sim. Né? Então, um remédio controlado, receitado por um médico, por um psiquiatra, ele é um remédio que é uma droga que pode trazer um efeito positivo porque ela está na medida certa. Mas quando a gente fala de drogas ilícitas, e até as lícitas, que o álcool é uma droga liberada, mas a gente não pode dizer que é inofensivo, porque todas elas vão causar um efeito e um dano, tanto comportamental quanto psicológico e físico também. A gente falou no primeiro bloco sobre algumas áreas, né, Daniel, do cérebro que são afetadas dependendo do tipo de droga que se utiliza, né? A gente sabe que existe muito preconceito com relação a dependente químico, ao uso de drogas e mitos também. Como é que você lida com essa questão toda aqui, de repente, dentro da clínica? Assim, é marginalizado demais o dependente químico. Só que eles não param para pensar, as pessoas julgadoras, não param para pensar que dentro da casa de uma pessoa bem abastada tem, uma casa de uma pessoa pobre também tem, de uma pessoa de classe média tem. Então não escolhe classe social, não escolhe raça, não escolhe cor, não escolhe nada. Não escolhe religião, não escolhe nada. Não escolhe. Muitas vezes eu vejo algumas pessoas tampando só com a peneira. Eu não quero falar sobre o problema, ele existe, mas eu vou esperar ele que se exponha. Ou que ele se resolva sozinho. Se resolva sozinho, mas não existe uma resolução se não tomar uma atitude. Hoje eu tenho tratamentos que eu escuto por rádio de eu vou fazer uma oração que vai dar a cura. Isso está acabando, além da fé da pessoa. Que a gente não pode descartar. Não pode descartar nunca. Só que como é que eu vou tirar uma pessoa hoje da rua sem eu trazer ela junto comigo? Porque eu posso pegar a Juliana, tirar ela desse ambiente, colocar em outro. Será que ela quer estar num outro ambiente? A recuperação de uma pessoa, independência química, ela tem que ter o querer. Existe internação hoje involuntária, compulsória e voluntária. Os três tipos de internação funcionam. A involuntária ela tem uma maior funcionabilidade. Por quê? Ele está sendo tirado do ambiente porque ele não tem força para sair por mais que ele queira. Ele precisa desse start. Então uma pessoa, em vez de julgar, deveria ajudar. Não sendo conivente de forma nenhuma. Com essa realidade, com a realidade. Na verdade, é uma experiência que você vivenciou, né? Sim, sim. Porque você tem um histórico também de uso de drogas Sim. e de recuperação. Conta pra gente um pouquinho, Daniel. Eu, por muito tempo, fui usuário de algumas entorpecentes dos mais fortes que tem no mercado hoje. Usei mais de 26 tipos de droga diferentes. Conheço quase todas as drogas que tem no país hoje. Né? A minha recuperação ela foi embasada em voltar para minha realidade. Não tive uma família disfuncional, não tive uma família complicada. O complicado era eu. Entendi. Eu não queria fazer parte daquele ambiente. E você fala isso da família e isso é muito interessante, Juliana, porque às vezes a gente olha para uma família e já julga, né? Então há muito esse preconceito. No caso do Daniel, que se envolveu com drogas, não tinha uma família estruturada. Exato. E aí a gente pensa no aspecto da personalidade, né? Porque nós somos construídos por vários aspectos. Então, no aspecto da personalidade, o que acontece? Algumas pessoas são mais curiosas. Então, às vezes elas vivem num contexto ali positivo. Tem uma família, um pai, uma mãe em casa, uma família boa. Mas elas são mais curiosas, elas gostam de invadir os limites, elas gostam de coisas perigosas. E esses aspectos da personalidade fazem com que essa pessoa entre numa zona de risco. Claro. Que é onde ela começa a experimentar coisas, andar com pessoas que fazem também coisas que ela acredita. As companhias, o ambiente, né? As amizades e tudo mais. O que levou você até as drogas, Daniel? Curiosidade. É, o que a gente acabou de falar, né? 98% das pessoas que usam droga foram curiosas. Aí vem a questão ambiente, vem a questão estrutura familiar, mas a curiosidade ela dá o start disso. E um dos mitos né, que existem, que o que leva para as outras drogas é a maconha. Nunca foi.
Então não significa dizer que a maconha é a porta de entrada para todas as outras drogas? A porta de entrada para as outras drogas é o álcool. A Juliana estava falando no começo sobre medicamentos. Automedicação é o uso de entorpecente, não é não é ser medicado. Não existe isso. Se eu estou tomando medicamento sem controle médico ou sem o acolhimento de uma pessoa especializada naquilo, é uso de droga. Então, é fácil falar que o drogado é o usuário de crack. As pessoas não param para pensar que, um dipirona é droga. É fácil apontar o dedo para os outros, né? Sim, muito até mesmo fácil. porque esses remédios, né, considerados os calmantes, eles são altamente viciantes também. E o próprio usuário, né, o paciente que está tomando, às vezes ele aumenta as doses sem a prescrição médica, faz esse descontrole e ele pode, sim, vir a passar por graves problemas cognitivos, perda de memória, uma série de coisas que acabam acontecendo sem usar uma droga considerada ilícita, né? Que são as consequências que a gente também acabou falando no primeiro bloco com relação a quem usa drogas. Exatamente. Que são consideradas as drogas diferentes dessas listas que a gente tem em casa, na caixinha de remédio, né, na farmacinha caseira, né? Exato. Daniel, vamos falar um pouquinho sobre tratamento? A gente falou sobre os reflexos da droga no organismo, a influência da família, a importância da família, né? As companhias, o ambiente que também leva e mantém nas drogas. Como é que sai disso? Hoje, o que se indica a um tratamento para começar a ter êxito na recuperação de uma pessoa é a exclusão do ambiente que ele está. Ele está usando droga na rua ou dentro da casa, tira ele desse ambiente. Tira do ambiente, primeiro ponto. Do ambiente. Naquele ambiente que ele está, tem todas as facilidades que ele colocou, que é a zona de conforto dele. Sim. Ele tem que sair daquilo ali. Aí vai iniciar o tratamento em cima do quê? Acolhimento psicológico, acolhimento psicoterapêutico, acolhimento medicamentoso. É um trabalho multidisciplinar, né? Exato. São vários profissionais envolvidos para dar todo o suporte que o paciente, chama paciente? Sim, paciente. Porque é uma doença, né? Sim. Que o paciente precisa. É tirar as vontades dele. É falar não. Simples, não. Eu quero fazer tal coisa. Você precisa fazer tal coisa? Eu quero usar droga. Você precisa usar. Quero fumar. Você precisa fumar? É vontade ou é necessidade? Trazer ele de volta para as necessidades dele, não para as vontades. O processo que é feito, por exemplo, num local que essa pessoa fica internada, fica fora daquele ambiente que ela estava, é um processo de reeducação. Sim. Então, ela estava com a vida totalmente irregular, sem horários e fazendo de acordo com o instinto. E ela volta, né, para o cerne, para a disciplina. Começa a voltar para a realidade, né? Exatamente, com horário para acordar, horário para comer, horário para as atividades, reuniões, terapia e tudo mais. Com disciplina, né? Como você bem falou, né? Disciplina, atenção, carinho, Exato. Amor. Acolhimento. São ingredientes fundamentais para o tratamento. Hoje, o que é aplicado dentro da nossa clínica é o quê? Um cronograma para eles com atividades, desde educação física, a hidroginástica, temos terapia ocupacional, arte-terapia, diversas áreas para que eles possam se identificar e achar alguma coisa prazerosa, além do uso do entorpecente. Sim. Né? Então, aqui hoje, iniciamos um dia com uma espiritualidade. Voltar para o fator espiritual dele. Vamos olhar para Deus. Ali, depois daquilo, temos uma atividade física, ou uma laborterapia, por exemplo, que é o quê? A limpeza do próprio ambiente, higienização do ambiente. Normalmente, o usuário de entorpecente, não é via de regra, mas vive no lixo. No lixo de ideias, no lixo de coisas, dejetos do chão. Existe muita coisa que deveria ser retirado. E como ele vai aprender isso? Em cima do próprio cuidado. Né? Então, é voltar à disciplina, organização, rotina, né? Horários, manter uma rotina, que são fundamentais para que ele consiga começar a sair dessa estrada tão difícil. Exato. Nós poderíamos ficar aqui muito tempo conversando, que eu tenho certeza... É um assunto vasto. Com certeza. E eu tenho a impressão que em casa, nos acompanhando, deve ter muita gente ainda com assuntos para serem esclarecidos, com dúvidas, né? Querendo perguntar, querendo fazer contato com vocês. Sim. Se eles quiserem entrar em contato, Daniel, por qual telefone eles poderiam ligar? Qual o e-mail? 011, né, o telefone da nossa unidade é 011 4719 2711. Né? E-mail, pode estar enviando e-mail para paulacoordenadora1@hotmail.com, que é a minha diretora, né? E os telefones daqui estão à disposição de todos. Nosso contato está aí. Ok, se você não conseguiu anotar, os telefones vão aparecer aqui agora no seu vídeo, o endereço de e-mail também. E qualquer coisa você entra em contato conosco do Concerto de Ideias, que a gente coloca você em contato com o Daniel ou em contato com a Juliana.
muito obrigada pela participação no programa hoje. Eu que agradeço. Obrigado. E sucesso no trabalho que vocês desenvolvem aqui. Muito obrigado, Bettina. E obrigada a você pelo seu carinho, muito obrigada pela sua companhia. A gente volta na próxima semana e eu te espero aqui.